procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã, foi com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico. E o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Então, isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana. O presidente realmente estava com um quadro que se assemelhava a um quadro gripal, né? Teve um episódio de febre. Os exames são compatíveis com um quadro viral, né, que ainda não conseguimos identificar o vírus responsável, porque nem todos os vírus a gente consegue identificar de forma pronta, mas os exames já se normalizaram. Então, não há mais sinal sugestivo de doença viral, né, mas sim pode ter sido uma concomitância de fatores, né, que podem ter precipitado, né, esse quadro inflamatório que chegou na hemorragia. Você sabe qual é o vírus? Não, a gente não conseguiu identificar. Apesar dos inúmeros testes que a gente já fez, a gente não conseguiu identificar. O procedimento é feito da seguinte forma: o que importa é acabar com o sangue que chega perto do hematoma. Esse conceito já foi passado para vocês. E o que a gente injeta é como se fosse uma gelatina, umas partículas, na verdade, que entopem esse vaso. O que importa é deixar de chegar o sangue nesse local, né? Como a artéria mede em torno de 1 milímetro, por aí, os catéteres são bem fininhos e você coloca um procedimento relativamente simples. Você uma espécie de papel? Não tem nada a ver, é o contrário. Ela entope a artéria. E o material é exatamente isso, quer dizer, é difícil de dizer porque é um componente químico, mas o que importa é como se fosse uma gelatina que faz esse entupimento. Doutores, com esse último procedimento, é possível dizer que esse hematoma foi completamente curado? Vocês ainda avaliam algum outro procedimento relacionado a essa lesão? Eugênio. O tratamento da coleção foi feito anteriormente, que é a drenagem. Só que essa coleção tem uma cápsula, ela tem uma membrana que se forma do processo inflamatório e feita também pelas folhas da meninge. Então, com a drenagem, ele está tratado. O procedimento foi em caráter preventivo, para que essa coleção não recorra, não aconteça novamente. Como ele já tinha tido a coleção, ela tinha sido absorvida, e aí, nos últimos dias, ela cresceu, e por isso que nós fizemos a drenagem, agora a gente considerou como uma recorrência da coleção, então foi feito preventivamente a embolização da artéria, que nutre os vasos dessa cápsula. Aí, tirando essa nutrição de sangue, diminui muito o risco do hematoma refazer. Esse risco vai diminuindo exponencialmente no passar dos dias. Então, a cada dia que passa, cai muito esse risco. Hoje, ele está por volta, agora com todo o procedimento, para menos do que 5%. Então, a probabilidade agora de se refazer, como o Dr. Calil já tinha dito, na medicina não existe nem 0, nem 100%. Agora, com todo esse procedimento, o risco disso se refazer é bem menor. O outro lado, ele já tinha um hematoma que tinha sido absorvido já. E, aparentemente, todas as folhas da meninge estão cicatrizadas e a chance de se refazer é praticamente nula. Depois da alta hospitalar, a programação, o presidente poderá ir para Brasília, acho que segunda, terça, quer dizer, um dia mais, um dia menos, depende muito da evolução, que está sendo muito boa. E ele, obviamente, do Palácio, ele pode retornar a uma agenda de despacho, né? Acho que não vê problema algum em relação a isso. Então, o que se espera é que na próxima semana o presidente esteja já numa alvorada. Claro que após o procedimento cirúrgico, após o que aconteceu, vai se requerer um repouso relativo por algumas semanas, talvez. Então, mas isso é tudo relativo, né? Mas a sua pergunta é, ele estará de alta segunda, terça-feira, vai direto para a programação, direto para Brasília e, evidentemente, ele vai retomando aos poucos a sua atividade normal. Veja, na verdade, é uma recuperação normal. Então, ele vai retomando o dia a dia. Claro, a atividade física que ele faz, ele faz atividade física todos os dias, faz exercício regularmente, isso vai ser postergado um pouco o início dessas atividades. Então, isso é dia a dia. Veja, ele está de alta hospitalar. Eu costumo dizer para os pacientes, você está de alta hospitalar, mas não está de alta médica, é diferente. Vai continuar o acompanhamento com a equipe médica de Brasília, chefiado pela doutora Ana. Hoje ele vai continuar monitorado, né? Porque a monitorização de UTI, o dreno será retirado muito provavelmente agora no fim da tarde, né? E ele o doutor Marcos Stávio vai retirar o dreno no fim da tarde, e a partir de amanhã ele vai passar a não ter mais os cuidados de monitoramento 24 horas. Então, praticamente de alta da UTI, né? Deve ser feito amanhã. Claro. O que define hoje o cuidado de UTI do presidente e também de qualquer outro paciente é a monitorização contínua, que para o leigo são aqueles dispositivos que a gente prega no peito, né, e aparece lá na televisãozinha os gráficos, né? Então, hoje o presidente está sendo monitorizado.
A partir do momento que a gente tira essa monitorização contínua, né, então significa que ele não está mais sob os cuidados de UTI. Mas em relação ao espaço físico, onde hoje o presidente está alojado, ele vai permanecer no mesmo espaço físico, apenas o que vão mudar serão os cuidados, para não gerar aquela expectativa de que ele vai sair de um lugar A para um lugar B. Né? O que vão mudar são os cuidados de monitorização contínua. Quando ele vinha se recuperando do sangramento do trauma, o coágulo foi diminuindo. De repente, inesperadamente, ele teve um novo sangramento. Este novo sangramento foi retirado. Isto precisa ser previsto, então por isso ele fez esse procedimento de hoje, para não ter mais novos sangramentos. Bloqueou a circulação para o lugar onde ele sangrou. Então agora tem uma segurança máxima. O risco dele ter um novo sangramento é estatisticamente desprezível. É que a gente tem que ter os cuidados normais. Ele está neurologicamente perfeito, está ótimo, conversando. Hoje foi um procedimento para que nós não enfrentemos no futuro o que aconteceu nesta última jornada que ele passou. Em nenhum momento ele teve nenhuma lesão cerebral. Hoje foi uma sedação, hoje não teve nenhuma anestesia geral. O procedimento de hoje foi sob sedação. Tanto é que logo após o procedimento o presidente estava acordado, conversando. A recomendação é de um repouso relativo, mas evidentemente depois do procedimento de hoje, o presidente está sentado, comendo, conversando, né? Veja, a doutora Ana falou, quem trabalha com a mente nunca para. É óbvio que ele vai. Evidentemente, a gente sempre orientação é um repouso relativo, evitar qualquer tipo de estresse, que é impossível na posição dele, inclusive, né? Mas eu acredito que nos próximos dias mesmo no hospital ele vai conversar com as pessoas, com os assessores, isso é natural, né? Visto que, veja, ele está sentado, conversando, comendo, andando para lá e para cá. Então, quer dizer...